E se o cara olha pro lado e não tem como ser, assim, ele olha pro lado e ele não tem uma referência, sabe? Meu receio é o cara ter esse insight. Só parênteses aqui, uma vez eu conversando com o Lucas Ferrugem, isso foi muito, muito bacana, foi uma conversa por direct, eu até printei essa conversa, falei, cara, porque ele é mais lacônico ali nas respostas, ele só curte, quem é que já mandou um direct pro Lucas, sabe como é que é? E dessa vez ele me mandou uma resposta enorme, assim, era uma moça... Quando ele manda uma resposta, você printa. Não, né? é porque geralmente é uma aula, né? E aí era um negócio muito interessante, era uma moça falando que o marido dela, que o namorado dela não gostava de estudar, nem nada, tal, e aí eu meio que dei uma resposta que não, foi bem estúpida, assim, não deve ter sido algo muito maravilhoso, meio superficial, que também não era um conselho nem nada, só era uma resposta, assim. E o Lucas falou assim, Lara, pra mim isso é muito claro. Ela não é um bom exemplo. Ela acha que ela é um bom exemplo. Porque se ela fosse esse exemplo tão formidável de como é maravilhoso entrar nesse mundo do estudo, ele teria arrastado já, porque ele a ama. E ele está olhando para ela ali. Então, provavelmente, ela não deve ter trazido ele desse jeito, né? Não tá? E eu tô pensando na pessoa que, às vezes, se dá conta disso e ela... Eu fico com medo de ser um lampejo, assim, sabe? Um negócio que passa, é verdade, poxa. E aí ela olha pro lado, não tem referência, ela não tem onde se apoiar, sabe? E é um mal moderno, é uma possibilidade enorme de que isso aconteça. Quem tá com sede da verdade encontra a verdade, de algum modo. A verdade não foge a quem está interessado nela de verdade. Ainda mais em tempos de internet, Eu não estou dizendo que você vai encontrar toda a verdade. Alguma verdade você vai encontrar. Não tem para onde correr. E nesse exemplo aí, eu nem sei o que ela falou. Vou pegar bem genérica aqui. Sim, sim. Eu diria que não é nem só você arrastar o outro pelo... Não, ela não é esse exemplo de como estuda. Suponhamos. Mas nem precisava ser. Se ela fosse um exemplo de como ama. Entendeu? Você consegue convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa se você amá-la o suficiente. Às vezes a pessoa quer ser o chicote. Esse é o problema. Todo mundo se vê como o chicote, quando todo mundo é o jumento. Foi boa. Todo mundo é o cavalo, burrinho. né? Todo mundo Sim. se vê como chicote. Você se percebe o flagelo do mundo. Né? Você vai equilibrar a balança da justiça universal. Isso é loucura também. Então, assim, e isso, inclusive, para quem está querendo mudar. Porque essa sede, esse apetite irascível, né, pelo bem difícil, essa sede que o cara tem de fazer o negócio, termina que você termina entrando nessa neura mesmo. O cara descobre uma verdade, ele acha que ele é o portador da maior verdade do mundo e que todo mundo tem que estar naquele negócio. Meu Deus do céu, o recém-convertido é o indivíduo mais suportável que existe. Entendeu? O recém-convertido a qualquer coisa. O recém-convertido a beach tênis, a veganismo. A crossfit. A crossfit. Nossa, crossfit, meu Deus, os crossfiteiros, foi mal, mas é uma seita esse negócio. Encontraram um negócio massa, que deixa o corpo interessante, você começa a ter uma desenvoltura, fazer coisas que você jamais imaginaria, é um bem. Beleza, show de bola. Mas assim, minha avó não precisa fazer crossfit, entendeu? Inclusive, eu não entendo porque eles pagam a academia pra correr na rua. E carregar pneu. Beleza, fez aquele negócio lá, mas assim, esse crossfiteiros. Verdade. Botar lá, né? Crossfiteiros. Mas essa coisa do recém-convertido é complicado, porque você se sente o flagelo do mundo, cara. Isso tem que acabar, entendeu? E aí é reconhecer seu próprio tamanho, porque isso vira uma espécie de noia também. Veja, a noia da perfeição, ela é em si uma imperfeição. Perfeito. Cara, eu tenho uma pergunta, só porque entrou no CrossFit, aí eu me lembrei de uma pergunta, que é o seguinte, eu quero jogar essa pro Bruno. A gente tá falando aqui de vícios, de compulsões, Viciado a gente vê de todas... Isso. Estão tentando botar a segunda treta, viu, Bruno? Tentando colocar aí. Olha, tem um porte atlético, entendeu? Não, mas é o seguinte... A gente tá falando de vícios, de compulsões e tal, a gente tá falando de quão prejudicial eles são, mas eu queria entender se a gente pode chamar de vício também, né? Pô, o cara que é viciado numa coisa benéfica, então, pô, o cara é viciado em educação física. Até que ponto isso é saudável, né? Ou não, sabe? É um vício? Pode chamar de vício? Então, vícios ou automatismos positivos, né? Então, o primeiro ponto que você tem que ver, assim, positivo... Quem é que está dizendo que é positivo? É a própria sociedade? É a própria tribo? Quem é que está falando? Né? Então, ok. Depois você vai olhar para a vida desse cara como um todo. Ele, de repente, está viciado na educação física, destratando a esposa, ignorou a esposa. Né? O que ele está perdendo
naquele tempo excessivo lá na educação física? Ele está deixando, talvez, de fazer um desenvolvimento espiritual? Então, são outros pontos que a gente precisa ver. O automatismo, ele precisa ser sempre muito visto com cuidado, com muita cautela. Ele vai afastar a pessoa da consciência, sempre. Então, se você... não, mas eu vou fazer todo dia porque aquilo me faz bem para a sociedade e tal. Então, já não é um vício. É uma atividade. Uhum. É um hábito. É um hábito saudável, talvez, né? É repetitivo, mas saudável. Ele está construindo algo, está levando ele para o sentido dele. Isso é uma coisa interessante. Se aquilo está levando ele para o objetivo último da vida dele. Então, quando você cria um objetivo mais profundo, uma coisa mais nobre dentro da sua vida, que te eleve como ser humano, e aquilo repetitivamente vai levar para esse patamar. Aí, ok, né? Mas não é o que a gente vê. Geralmente, uma pessoa que está viciada, mesmo em alguma coisa positiva, então, ele quase sempre está evitando algo mais importante. Viciado em trabalho, viciado Esse é de praxe, né? Geralmente, o cara está evitando a família ou a própria solidão. Né? Isso aí é de praxe, né? Você acha que vale a pena fazer uns exercícios assim simples, do tipo... eu tomo café, mas eu não sou viciado em café. Tá, então fica uns 15 dias sem café, só pra ver de qual que é ali. Sim. Você acha que é o tipo de coisa que é boa pro autodomínio, assim? Sim, claro. Aquela coisa que a gente falou um tempo atrás foi que precisa conhecer o impacto, o dano. Então, você conhece esse dano, porque às vezes também assim, a coisa talvez seja só uma distração e um pequeno prazer na vida que, olha, agora sendo um pouquinho mais flexível aqui na história, vou pagar de bom moço aqui. Isentão, olha, a vida já é difícil pra caramba. Tu vai tirar o café, tu vai tirar... O cara fuma às vezes um cigarro, aí você tem que olhar, ver se aquilo ali de fato, vai ver pesquisa, se tem uma evidência de que um cigarro por semana... olha, eu acho assim, a rigidez acho que vai cair no que ele falou, sabe? Você vai cair em algum momento você vai entrar na soberba e já era para você, sabe? Você agora já está em outro problema, talvez até mais grave. Sim. Né? Então, a vida é difícil, tem que ter uns escapes nessa história. Tem que ter alguma coisinha, um prazer, talvez até um pouco mais frívolo, mas que não tenha um impacto negativo na tua vida ou da tua sociedade. Né? O que você acha, Pedro? Não, eu concordo plenamente. O prazer não é ilícito. Esse é o ponto. Se você transforma o prazer no ilicitude, você não tem possibilidade de virtude. E um prazer não é um vício também, né? Porque às vezes fica confundindo. E você entra, a gente falou ali, vamos parar com esse paganismo, né? Eu ia dizer, a gente trouxe a gnose para a mesa, né? Mas é basicamente isso. Quer dizer, se você transforma todo tipo de prazer no ilicitude, você está sendo gnóstico e acredita que o mundo material tem um germe de mal em si mesmo. É basicamente isso, quer dizer, as coisas materiais, elas são boas ou mais conforme o uso que delas se faz. Por exemplo, maconha é bom ou mal? Depende. Um pé de maconha ali naquele lugar faria às vezes de enfeite, do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Como alucinógeno, aí a gente tem que pensar. Então, como remédio? Exato. O mesmo bisturi que eu torturo o inimigo, eu faço uma cirurgia no coração de uma criança. Então as coisas... É a discussão das armas. Armas são boas ou más? Bem, para colocar na cabeça de alguém e estuprá-la é um mal. Para atirar na pessoa que está estuprando alguém é um bem. Então, assim, as coisas são boas ou mais a depender do uso que delas se faz. Se você transforma qualquer prazer num mal, não, meu filho, depende. Depende. Qual é o uso que você está dando ao prazer? É o lance que ele falou. Não, eu estou treinando 200 vezes por dia. Certo. E isso aqui custa. Que custa isso? Não, mas treinar é bom. Sim, meu filho, treinar é bom. Mas, assim, desperdiçar a vida... Assim, não ter hierarquia de bens é um mal. De prioridade. Né? Exato. Então, voltamos ao ponto. É bom para quem? De que jeito? Por isso que quando alguém entra, eu imagino que Bruno percebeu isso de uma maneira muito, muito melhor do que eu. Quando alguém entra ali pedindo um conselho ou entra num consultório, cara, você tem que esquecer tudo o resto e lembrar que é uma pessoa com uma vida específica, com um background específico, com projetos específicos, com uma personalidade específica, mais ainda... um caminho dentro do arco da providência específico. Então, assim, é uma pessoa, portanto, ela é personalíssima. Até